Bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia de Chianti, que é o vinho da uva ícone da Toscana. Há uns anos atrás, eu estava em Florença, entrei numa lojinha de vinhos locais, lá no centrinho mesmo, e a gente escutou um pessoal falando em português. Quando encontra brasileira é sempre gostoso, né? E ela estava falando que morava lá na Toscana há bastante tempo e a gente estava conversando sobre as trivialidades do dia a dia. E eu perguntei para ela o que ela mais gostava em viver naquela cidadezinha pitoresca. O melhor daqui é poder entrar em qualquer lugar para comer, apreciar um autêntico Chianti clássico, em qualquer lugar que eu vá. Isso é que faz a minha permanência aqui ser melhor. O Chianti é feito basicamente com a uva Sangiovese. Quando você pensa em Toscana, em vinho da Toscana, o que é que te vem à mente? Chianti, Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino ou os super toscanos. Sejam eles quais forem, a uva sempre a mesma, em diferentes formas, mas a uva é sempre Sangiovese, a ícone da Toscana. Essa uva é cultivada através de 18 regiões, 70 províncias e dá origem a mais de 190 diferentes tipos de vinho. E a maior versatilidade da uva Sangiovese é que ela vai bem no blend, ela vai bem no varietal. Ela tem uma acidez marcante e um tanino marcante. Isso faz com que ela seja propícia para envelhecimento, para vinhos de guarda também. A uva Sangiovese em casa, ou seja, na Toscana, ela apresenta características marcantes. Aromas de cereja, cor rubi intensa, acidez marcante e taninos marcantes, como eu falei. Mas ao longo do tempo, tanto a uva quanto a região sofreram variações enormes. O Chianti teve altos e baixos. A região da Toscana passou por guerras, revoluções, por muitas coisas que fizeram com que o vinho passasse de mocinho a vilão e vice-versa num período aí que durou centenas de anos. Mas hoje o Chianti é uma referência na vitivinicultura italiana. Eu não vou contar aqui a lenda do Galo Nero, mas para quem não conhece, vale a pena pesquisar no Google e conhecer. Os Chiantis clássicos têm no gargalo sempre o ícone, o Galo Nero estampado. A produção do Chianti se dá em 8 sub-regiões diferentes e cada uma delas com características únicas. Lendas à parte, desde os primórdios, o Chianti sofreu variações nas suas formulações, nos tipos de uva, nas suas leis e assim por diante. Mas conta-se que no século XIX o barão Bettino Ricasoli criou, digamos assim, a fórmula do Chianti, dizendo: colocaria ali a Sangiovese pelo seu perfume e vigor, a Canaiolo pela amabilidade para temperar a dureza da Sangiovese e a Malvasia para diluir o produto dessas duas e acrescentar a leveza e deixar o vinho pronto. Em 1967 a DOC acabou acrescentando a uva Trebbiano na sua formulação. Avançando no tempo, as condições precárias econômicas que Florença acabou sofrendo, o feudalismo, as pragas na viticultura e N outros fatores fizeram com que o Chianti decaísse no seu conceito. Em 1996, as uvas, algumas castas francesas, acabaram sendo permitidas no blend dos Chiantis. Correndo no tempo, mais 10 anos se passaram e finalmente proibiram as uvas brancas nos Chiantis clássicos, na região do Chianti clássico, e passaram também a admitir 100% de Sangiovese no Chianti clássico.
E como é que a gente está atualmente? A gente está assim. Hoje tem se visto muito valorização do terroir, da denominação de origem controlada, do IGT, Indicação Geográfica Típica. Tem se valorizado muito a renovação dos vinhedos para obter um bom Chianti, os enxertos modernos e os clones mais adequados. O que significa quando alguém fala para você, vamos tomar um Chianti? O que isso diz em termos resumidos é que trata-se de um vinho tinto, trata-se de um vinho da região da Toscana, que pode compreender desde Florença até Siena. Trata-se um vinho que tem no seu blend a uva Sangiovese e trata-se de um vinho italiano. Ainda que seja um DOC G, denominação de origem controlada e garantida, tendo as suas leis, existem inúmeras variedades. A gente vai falar aqui do Chianti clássico e do Chianti genérico. Dentro do Chianti clássico a gente tem algumas denominações. Uma delas está aqui na minha frente, que é um Chianti clássico Riserva, comercializado pela Wine Lovers, super vinho. Então vamos ao Chianti clássico. As características principais do Chianti clássico é que ele está geograficamente no centro da região de Chianti. Trata-se dos vinhos que têm melhor qualidade, trata-se dos vinhos que ostentam no gargalo o Gallo Nero, são produzidos exclusivamente com uvas tintas e que tem 80% no mínimo da Sangiovese na sua formulação. Dentro da região do Chianti clássico existe a subdivisão do Chianti clássico, do Chianti clássico Riserva e do Chianti Gran Selezione. Eu estou falando do Chianti, estou terminando o meu espumante, mas depois a gente vai abrir essa garrafa. Bom, continuando. Dentro ainda da característica de um Chianti clássico, ele passa por exames físicos, químicos e organolépticos para garantir a sua qualidade. Um Chianti que leva no rótulo apenas o clássico, ele tem a característica de possuir 12% de graduação alcoólica, ele tem que ser comercializado a partir do dia 1º de outubro do ano seguinte à sua vindima e tem que ter no mínimo 80% da casta Sangiovese, podendo chegar em até 100%. E os 20% de outras uvas têm que ser as uvas tintas regulamentadas pela denominação de origem. O Chianti clássico Riserva tem como característica graduação alcoólica mínima de 12,5%, precisa envelhecer em madeira por no mínimo 24 meses, mais 3 meses em garrafa até ser comercializado e o blend igual ao Chianti clássico. Já a característica do Gran Selezione é que ele passa 30 meses no mínimo em madeira, mais 3 meses em garrafa para ser comercializado. A graduação alcoólica mínima é 13% e as uvas da sua produção têm de ser de vinhedo próprio. Daí a gente já vai percebendo as diferenças dos Chiantis clássicos encontrados. Em relação aos Chianti genéricos, eles podem receber as uvas Sangiovese de qualquer vinhedo pertencente à região de Chianti. As uvas, a casta Sangiovese precisa estar presente no mínimo 70%. Eles aceitam também que sejam colocados até 15% de Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc e são permitidas uvas brancas em até no máximo 10%. A graduação alcoólica do Chianti genérico é no mínimo 10,5%. E o rendimento do vinhedo não pode exceder 9 toneladas por hectare. Existem outras regiões, eu não vou entrar em detalhes minuciosos aqui com vocês.
As mais importantes e o que a gente encontra principalmente no Brasil são o Chianti genérico e o Chianti clássico, subdividido em clássico, reserva e grande selezione. Esse que a gente tem aqui é um Chianti reserva, que o Wine Lovers traz, que tem uma qualidade excepcional, vale a pena experimentar. Agora que você já conhece um pouquinho mais sobre os Chiantis, eu convido você a visitar algumas prateleiras e provar um Chianti. Ou quem sabe, vai até a Toscana, Florença e sob o sol, aprecie com a alma no terroir. Bem-vindos sempre ao nosso canal. E até a próxima!